Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje na Santa Missa escutamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, no qual Jesus chama a si os 12 discípulos e lhes dá poder para expulsar os demónios, os espíritos impuros e curar toda a espécie de doenças e enfermidades. E anunciar a todas as pessoas que está próximo o reino de Deus, que é preciso arrepender-se e acreditar no Evangelho. Assim como chamou aqueles 12, também te chama a ti e a mim. Chama-nos a uma vida de santidade, uma vida de proximidade e amizade com Nosso Senhor, que este tempo de calor, mais de verão, pode ser bom para crescermos nisso, para dedicarmos um pouco mais de tempo para estar com Jesus, para levar a sério a nossa fé. Eu escolhi como título para esta meditação Remédios contra a Beatice. A última meditação eu dizia não sejas beato, e pelos vistos, as reações, pelo que chegou, foram as pessoas sentiram-se interpeladas, desafiadas, algumas até pensavam, mas está a falar para mim? Não, de facto não estava a pensar em ninguém em particular, mas não há dúvida nenhuma que é importante que os cristãos não sejam beatos, mas sim santos. Santos. E como é que nós distinguimos o que é que isso significa? Jesus diz no Evangelho, não sigais o caminho dos gentios, ou seja, não podemos funcionar como qualquer pessoa, como as pessoas que não têm fé. O nosso caminho, o caminho dos filhos de Deus, dos batizados, tem que ser diferente, tem que se notar de alguma coisa, não que sejamos impecáveis, mas alguma luz. Jesus dizia, temos que ser luz do mundo, sal da terra. Alguma coisa diferente deve traduzir a vida de um filho de Deus, de uma pessoa que vai à missa. E depois Jesus também diz, não sigais o caminho dos gentios, e diz, proclamai que está próximo o reino dos céus. Faz um apelo à conversão, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. A palavra de Jesus é sempre assim, desinstala. E como precisamos nós de ouvir uma e outra vez neste tempo em que o calor aperta, e com o calor vem a preguiça, vem talvez o ócio, o não apetecer trabalhar como deve ser. Este tempo que também é de férias, às vezes de perder o tempo em que se perde, em que se vai adiando as coisas. E Jesus continuamente nos diz, quem quiser ser meu discípulo, pegue na cruz todos os dias, portanto, de janeiro a dezembro, passando pelo verão, pelos meses de verão. Sempre na vida de um cristão podia haver o risco de sermos beatos, na má acessão da palavra, que significa beato, porque é importante que na Igreja há pessoas que já partiram deste mundo e foram declarados, proclamados pela Igreja beatos, é o primeiro passo da canonização, mas é diferente, a beatice é um pouco diferente. A beatice é quando podia-se entender como uma aparência de cristianismo com pouca substância. Isso não, Jesus. Isso não queremos ser assim. Queremos ser cristãos a sério, de uma só peça, pessoas coerentes, ainda que tenhamos que reconhecer, estamos sempre aquém. O céu é o limite. Não há santos na terra. E é verdade, não há santos na terra, por isso seremos sempre pecadores, como os discípulos, como estes apóstolos que Jesus envia a anunciar o reino de Deus. Eles também tinham limitações, misérias, eram mesquinhos às vezes, tinham dificuldades, tinham falta de fé, mas amavam a Deus e procuravam ser sérios, não eram hipócritas. Os apóstolos, por assim dizer, levaram a sério a mensagem de salvação. Que nos precisamos de salvar, ou melhor, que precisamos que Deus nos salve, e por isso precisamos de aproximar-nos de Deus Nosso Senhor. E se levarmos a sério o cristianismo, então não há beatice, não seremos beatos. Deixo aqui 3 propostas, 3 remédios contra a beatice. Vamos pensar nisto aqui na presença de Deus Nosso Senhor. Em primeiro lugar, lutar.
tem que haver na nossa vida, deve haver luta ascética, ou seja, esforço, empenho. São José Maria Escrivá às vezes dizia: este é o nosso destino na Terra, lutar por amor até o último instante. Lutar sempre, ainda que caiamos muitas vezes. Mas caímos, levantamos-nos. O que é preciso que tu, Senhor, nos pedes é entrega, pegar na cruz, dedicação, desejo de superação. Ainda há poucos dias, estamos agora com o Mundial de Futebol. Neste momento eu não sei ainda qual é o resultado de Portugal-Espanha, porque já podemos estar todos contentes ou desiludidos, mas estou a gravar antes do resultado final, mas sim que tive conhecimento do resultado da Argentina contra Cabo Verde. Parece que foi um grande jogo, que terminou com a vitória da Argentina, mas a seleção dos Tubarões, acho que é assim conhecida, os Tubarões de Cabo Verde, que foi a grande sensação deste Mundial, e caíram de pé, por assim dizer. Fizeram tremer a grande seleção da Argentina, do Messi, porque lutaram, porque se empenharam e os encostaram à baliza nos últimos minutos do jogo e souberam recuperar a desvantagem, lutaram e perderam. Perderam, mas foram aplaudidos. E nós também, a nossa vida de cristãos, muitas vezes havemos de perder. Mas se houver luta, então desde o céu, a partir do céu, quando Nosso Senhor nos contempla, ficará contente conosco. Como um pai que se alegra do esforço que faz o filho para aprender a andar, ou para escrever as primeiras palavras, ou para fazer aquelas contas de matemática, ainda que muitas vezes caia, que se engane, mas se há esforço, os pais ficam contentes. Como dizia São Paulo, é preciso combater o bom combate da fé. Combater, lutar, contra quê? Contra as tentações. A tentação da preguiça, a tentação do egoísmo, de pensarmos só em nós próprios, a tentação da sensualidade, do ócio, aproveitar o tempo, lutar. É o primeiro remédio contra a beatice. O segundo, rezar, mas rezar com seriedade. Se calhar todos podiam dizer, sim, eu rezo todos os dias, rezo sempre à noite. Mas se rezamos apenas à noite, e pior ainda, se rezamos à noite, deitados já na cama, isso não é rezar a sério. Essa oração não pode converter, não transforma. A palavra de Deus é para ser ouvida com atenção, com respeito também, sabendo que a partir dali, do Evangelho, Jesus nos fala. Rezar a sério significa identificar a nossa vida com a vontade de Deus, é perguntar-nos, Senhor, estás contente comigo? É ter em conta a nossa fé para as decisões grandes e pequenas do nosso dia. Isso significa rezar com sinceridade, ainda que em tantas ocasiões nos custa rezar, mas vamos procurar fazê-lo. Rezar pode ser, por exemplo, se nunca leste o Novo Testamento, pegar no Novo Testamento a partir do primeiro, dos evangelistas, até o último, até São João, e ler todos os dias 2, 3 minutos. E assim o Evangelho vai entrando por nós adentro, cortando com uma espada 2 gumes ou com um bisturi. Lembro num episódio uma história que li há dias, uma velha história que circula na África, que fala de uma mulher pobre que andava sempre com uma Bíblia grande debaixo do braço. Dizia que nunca se separava dela. As pessoas que a viam passar todos os dias faziam chacota dela, como dizer do género, porquê é que sempre a Bíblia, se há tantos livros para ler? Até que um dia ela fartou-se e respondeu assim, eu bem sei que há muitos outros livros que posso ler, mas este livro é o único que me lê a mim. E é verdade. Se nós lemos o Evangelho com atenção, se lemos a Bíblia com atenção, mas particularmente o Evangelho, esse livro lê-nos a nós próprios, revela-nos quem somos, converte-nos, faz-nos santos, evita a beatice. E a consequência de tudo isto é que é o terceiro remédio contra a beatice, é sermos apóstolos, termos uma vida para os outros, mostrar com a nossa vida que Deus existe, que acreditamos em Deus, Uma mulher que foi retirada dos escombros, mas acabou por morrer. As últimas palavras que dizia no terremoto agora recente da Venezuela, dizia àquelas pessoas que a tentavam resgatar, acreditem em Deus. Que prova de fé. A morrer. Pois na nossa vida também tem que ser para os outros, dizer aos outros, ser coerente.
acredita em Deus. Isto acontece quando o nosso testemunho é sério, quando no domingo nos organizamos para ir à missa e até de mudar de roupa para não irmos com roupa de praia para a missa, quando rezamos sempre, quando, como é lógico, evitamos bebedeiras ou ambientes que desdizem de um cristão, quando evitamos dizer mal dos outros, e então nota-se que aquela pessoa tem limitações, tem pecados, às vezes podia ser mais séria, é verdade, mas luta, esforça-se, reza, é apóstola, não é, é coerente. Pois vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, que nos ajude. Também aqueles 12 apóstolos eram débeis, fracos, tiveram fraquezas, mas amavam Jesus. Foram fiéis a Deus, foram fiéis, levaram, por assim dizer, a mensagem da salvação a sério. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.